Paz do Senhor, filhos e filhas de Deus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filha de Deus Oficial, tá? Já quero agradecer porque vocês estão gostando muito dos vídeos do Diário de uma Menina Cristã. Eita, cristã, né? Mas eu tô muito feliz por causa disso. E hoje mais um episódio desse diário. E vamos falar sobre o quê? Como eu conheci a voz de Deus, tá? Então já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá? Se seu quadradinho tá vermelho, você não é inscrito, clica nele e ativa do lado todas as notificações. Porque toda vez que sair vídeo aqui no canal, você vai ser notificado. E por favor, olhem se o seu quadradinho estiver vermelho, porque o YouTube às vezes tira a inscrição de vocês, tá bom? Então é isso. Então vamos lá, não vamos enrolar e etc, né? Como que eu conheci a voz de Deus? Como eu falei, o Diário de uma Menina Cristã, ele fala sobre tudo, né? Então vocês sabem, eu espero que sim, né? Vocês tenham visto, né, os outros vídeos, que eu sou uma pessoa que nasceu de berço evangélico, né? Que fui criada dentro de uma igreja. E quando você é criada de dentro de uma igreja, a sua percepção... Sério isso? O vizinho foi fazer barulho agora. Pera aí. Você é criada de uma percepção diferente, né? Tipo, a voz de Deus... Se eu tacar uma bomba... Essa aí, manchete. A vizinha do lado mandou uma bomba. Brincadeira. Espero que não faça mais barulho. A voz de Deus é algo de muita importância. Não só para uma pessoa que é evangélica, mas para uma pessoa que também está entrando, né? Que aceita Jesus Cristo, a pessoa quer ouvir a voz de Deus. Assim, Ramiro, você ouviu desde pequenininha? Você reconheceu a voz de Deus desde pequenininha? Uma coisa é você saber a voz de Deus de você própria, dentro de você, interiormente. E a outra coisa é você ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. Há uma diferença muito grande, tá? De você conhecer... Peraí. De você conhecer, exemplo, alguém falando, Deus usando aquela pessoa para você, e sendo Deus falando através dela para você, ou então Deus falando com você diretamente. Existem várias maneiras de Deus falar com você diretamente. E eu vou ser sincera, mesmo sendo de berço evangélico, eu não tinha conhecido a voz de Deus pessoalmente comigo. Eu, Islamida, ele falando comigo, tipo, eu conhecer. Porque as pessoas têm curiosidade. A voz de Deus é uma voz mansa, é uma voz grossa, como que ele fala, como que ele não fala, como que ele age, como que você sente ele, né? Porque a gente sabe que Deus, ele tá com a gente 24 horas por dia. Se você pedir a ele para estar com você 24 horas por dia, ele vai estar com você 24 horas por dia. Basta você querer. Gente, estou dando pause por causa do barulho, tá? Aqui do lado da minha casa tem uma marcenaria. Então, tipo, esse barulho é todo dia, né? Mas, enfim. Então, há uma diferença, né? Então, quando eu era de berço, quando eu participei dos grupos da criança, aí fui crescendo, né? Criança para adolescente, jovem. Eu não conhecia a voz diretamente de Deus comigo. Eu não tinha ouvido a voz de Deus falar assim, Islamiz, faz isso, Islamiz, faz aquilo, porque Deus, ele fala. Ele fala desse jeito. Se você não conhece essa maneira que Deus fala, porque você ainda não conheceu a voz de Deus diretamente com você, tá? Tem essa diferença. E essa diferença na vida de um cristão é totalmente importante, tá? Você precisa conhecer a voz de Deus. Então, Islamiz, onde você conheceu a voz de Deus? Como que você sabia que era Deus falando com você? Assim, no começo, eu passei por um momento onde... Eu passei por vamos dizer assim, um aprendizado, né? Onde Deus me colocou num local e eu não queria estar mais nesse local. Eu passei quase 6 anos naquele local, tá? Então, aquilo ali me impedia de estar na igreja, me impedia de estar com a família, porque era meu trabalho. E eu precisava de dinheiro, né? Então, foi Deus que abriu a porta, né? Então, eu não poderia apenas ir lá e sair, né? Por ser humano, a pessoa pode fazer isso. Mas quando você vive uma vida com Deus, não é assim. Você não vive a sua vida de qualquer maneira. Então, como Deus abriu a porta, eu tinha que ficar lá o tempo que Ele determinou para minha vida. Até porque se eu estava ali, é porque algo precisava ser feito. Mas eu estava naquele momento que eu não queria estar ali. Por N
pontos, tá? Não vou entrar em detalhes. Mas eu realmente não queria de jeito nenhum. E Deus, ele usava pessoas pra vir e falar pra mim, Islamis, não é o tempo de você sair, não é o tempo de você sair, fica lá, fica desse jeito, não sei o quê. E eu falava, tá, Deus, se você quer que eu fique e eu não quero estar, me mostra o porquê que eu tenho que ficar. Me mostra o porquê. Não, gente, não é tipo, vou falar pra vocês assim, não é tipo colocando Deus na parede e falando, me diz o porquê. Não, era um jeito que eu tinha de falar com Deus. Quando você tem uma intimidade com Deus, o seu formato de falar é diferente. Não impondo, tá? Porque Deus é Deus. A Islamis é Islamis, tá? Deus, não tem como colocar Islamis e Deus na parede, não. Mas você tem uma intimidade e você fala com ele. E eu tenho Deus como meu pai. Então, eu falo com ele de uma forma totalmente diferente que você não vai entender, porque você não tem o mesmo relacionamento que eu tenho, né? Então eu falei, Deus, me mostra por que eu tenho que estar aqui. E eu quero que o Senhor fique comigo todos os dias. E toda vez que eu entrava naquele local, eu falava, Deus, já que o Senhor quer que eu fique aqui, você entra comigo e saia comigo. Você fique comigo ali dentro. E mostra pra mim que você tá ali dentro comigo. Eu queria ver a presença dele ali comigo. E Deus realmente se fez presente. Mas como você sabia que Deus estava presente ali dentro com você? Vamos colocar, né, o fato. Eu estava dentro do shopping. Eu trabalhava dentro de um shopping. Não vou falar qual, tá? Mas eu trabalhava dentro de um shopping, dentro de uma loja de shopping. Deus, ele tinha várias maneiras de mostrar que ele estava ali comigo. Primeiro vinham pessoas desconhecidas falar comigo, às vezes falava algo que era pra minha pessoa e a pessoa não conhecia minha história, não conhecia minha vida, não me conhecia. E ela falava certa coisa e eu via que era referente àquilo que eu tinha orado a Deus, tá? É algo totalmente sem palavras. Ou então eu ia em tal lugar, sentava e ficava orando de olho aberto, porque eu tava na rua, em pensamento. E Deus fazia algo que acontecesse que me sentia que ele estava ali comigo, que ele estava ouvindo a minha oração. Ou então depois que eu orava, acontecia algo que eu tinha orado em pensamento e Deus confirmava que ele estava vendo. Então, são coisas totalmente inexplicáveis de explicar com palavras. Mas você sabe sentir que é Deus falando com você, tá? Teve uma outra vez, que exemplo, eu estava dentro da igreja. Vocês me conhecem atualmente? Não sabem que a Islamis antigamente era muito tímida. Ainda sou tímida, tá, gente? Tem certas coisas que eu fico muito nervosa. Eu tremo, eu gaguejo, tá? Mas tem certas coisas que eu me limitava muito, né? Então, eu tô numa igreja muito grande, que eu fui pra visitar, né? Pra ver um coral cantar. E Deus, ele tem algo comigo que manda eu levantar, tá? Então, mas às vezes eu fico receiosa. Será que é da minha mente ou será que é vem de Deus? Porque eu não quero ir pela Islamis humana, tá, gente? Então, eu tava num evento bem grande, a igreja tava cheia. E Deus falava assim comigo, dentro de mim. Islamis era uma voz dentro da minha mente, que passava pelo meu ouvido. Islamis, levanta e vai até certa pessoa lá na frente e dá um abraço. Eu falei, eu não vou não. É lá na frente, a igreja tá lotada. Pra quem me conhece sabe que eu sou muito... Eu fico sentada lá no final, porque eu não quero chamar atenção. E eu tava escondida pra não chamar atenção. Ele falava assim, Jamis, levanta e vai até ela. Jamis, levanta e vai até ela. Eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça. Sério, eu ouvi um grito falando dentro de mim. Jamis, levanta agora. Meu celular vai morrer. Pera aí. Pronto, coloquei um carregador, espero que fique, né? Então, ele é desligar. Enfim, voltando. Não quero que vocês achem que Deus é tipo uma pessoa brigona, assim, pelo formato que eu falei, tá, gente? Deus, ele é paciente, né? Mas Deus, ele sabia que eu tinha que tomar uma coragem. E pra que eu tomasse essa coragem, ele falou daquele formato comigo, né? Então eu fui lá e levantei, fiz o que Deus mandou. Chegou lá na frente, eu fiz o que Deus mandou, né? E a pessoa que tava recebendo um abraço foi usada em profecia pra mim, pra dizer algo que ia acontecer depois, né? Então foi Deus confirmando o que era pra ser feito. Porque assim, Deus, ele faz você fazer algo, mas ele confirma também que é ele. Por isso, tipo, não é você ter medo de fazer as coisas. É você ter discernimento, porque as coisas de Deus não são feitas de qualquer maneira.
Existem no dia de hoje muitas pessoas fazendo tudo de qualquer maneira, dizendo coisas que não é pra dizer, fazendo coisas que não é pra fazer. Então, às vezes, tipo, não é medo, mas tipo, as coisas de Deus são algo puro, algo santo. Então, assim, no começo eu era muito assim. Tipo, será que é? Será que não é? Até porque eu tava conhecendo a Deus, né? Então era o começo. Então, o passarinho tá cantando. Então, comece a desejar, tenha isso mesmo, deseje ouvir a voz de Deus. Deseje sentir a voz de Deus de verdade, dele falar diretamente com você. Se você não conhece, você nunca passou por esse, por um momento assim, não que seja esse momento, né? Claro, cada um tem sua experiência. Deseje conhecer a voz de Deus. Peça a Ele para se fazer presente na sua vida. Peça a Ele para fazer você ouvir a Ele, conhecer a sua voz. Realmente, como que você começou a conhecer a voz de Deus? Como que você começou? Já que você não conhecia, já que você era de berço evangélico. Você era uma menina cristã de berço evangélico que não tinha ouvido a voz de Deus. Relacionamento. Relacionamento em oração, relacionamento com a palavra, né? Essas duas coisas são muito importantes na vida de um cristão. Você ter um momento de palavra. Naquela época, eu falava muito com Deus. Em qualquer lugar. Não, tipo, falar assim como eu tô falando com vocês, em pensamento, gente. Na rua dá pra você falar com Deus, conversar com Deus. Em casa, aonde você estiver. Quando você tem um relacionamento com Deus, você sabe que aonde você estiver, seja em qualquer lugar do mundo, Deus, Ele olha pra você lá de cima. E Ele sabe mostrar pra você que Ele tá te vendo, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero que você goste desse vídeo. Comente aqui embaixo como você ouviu a voz de Deus, se você já ouviu, se você não ouviu, quer ouvir. Se você quer algum conselho, quer alguma ajuda, coloca aqui embaixo que eu vou estar falando diretamente com vocês, tá? Se inscreva no canal e mande, gente, esse vídeo para o grupo dos jovens, o grupo das irmãs, o grupo da igreja, né, para os seus filhos, para que essa mensagem seja divulgada. Deus ainda fala, Deus ainda faz, apesar do mundo não acreditar. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus que estava lá no deserto com o povo de Israel, tá bom? Um beijo no coração de vocês e obrigada por sempre estarem aqui comigo.